Bom, pessoal, na aula passada a gente falou alguns conceitos, né, como hábito, nicho, conceito de recurso, condição e limites de tolerância, né? Tudo isso são conceitos importantes para a gente entender organismos. Agora eu vou falar para vocês um pouco, né, sobre o que a gente estuda, afinal de contas, o que um ecólogo estuda a nível de organismo. Então eu vou falar um pouco, basicamente, de histórias de vida e sobre como elas afetam os organismos e como eles são afetados também por condições do ambiente em que eles vivem. Aqui a gente vê um exemplo de história de vida de duas aves diferentes, né, os sabiás e os petréis de tormenta. Né? Então, essa aqui é uma historinha de vida deles. Os sabiás eles se reproduzem quando atingem 1 ano de idade, já os petréis de 4 a 5 anos. Um sabiá produz várias ninhadas, de 3 a 4 filhotes por ano. Já um petrel produz uma ninhada de um filhote por ano. Os sabiás raramente vivem mais do que 3 ou 4 anos. Já um petrel de tormenta vive de 30 a 40 anos. Vejam, então, duas espécies de aves com histórias de vidas diferentes, com estratégias de vidas diferentes. Aqui a gente vê um outro exemplo, né, de história de vida. O elefante, né, que demora para atingir a maturidade sexual, tem um filhote e vai cuidar dele por vários anos. E ele vive muito tempo, né? Já depois a gente tem os salmões, que viajam desde o Oceano Pacífico até a cabeceira de um rio na Colômbia Britânica. Ele desova milhares de ovos e morre. Ele tem uma vida mais curta, né, do que a vida do elefante. Mas então, o que é essa história de vida? Né? Já dá para ter uma ideia? A história de vida é basicamente a cronologia da vida de um indivíduo. Né? Entre aspas, a gente pode dizer que são decisões evolutivas que ele toma e que ajustam melhor ele, esse indivíduo, para que ele tenha uma prole mais abundante. Né? Então a gente tem alguns aspectos da história de vida dos organismos, né, que são a idade de maturidade sexual, ou seja, com quantos anos, meses ou dia, dependendo do indivíduo, ele atinge a maturidade. Né? A gente tem o número de eventos reprodutivos, ou seja, ele desova uma vez por ano, 2 vezes por ano, uma vez a cada 5 anos, né? Isso varia de indivíduo para indivíduo. A alocação de energia para reprodução, né? Todo organismo tem uma certa limitação de energia, né? Então, ele pode gastar mais energia procurando comida, pode gastar mais energia fazendo uma migração, né? Pode gastar uma energia fugindo de predador ou pode gastar energia em reprodução. Então, a gente tem a alocação de energia. Número e tamanho dos filhotes, né? Aquelas escolhas, poxa, eu vou ter um filhote só e vai ser um filhote grande, ou vou ter 3 filhotes e eu não vou ter tanto alimento para dar para eles, então vão ser filhotes menores. Então esse tipo de escolha está aqui. E a própria longevidade, né? A duração da vida do indivíduo. Tem organismos que vivem mais e organismos que vivem menos. E aí, gente, essa história de vida geralmente é influenciada por alguns fatores, né? Tipo a forma corporal e estilo de vida, né? Cada espécie é única. Você não vai dizer que, bom, a evolução vai fazer um mamífero como o ser humano botar uma centena de filhotes. A gente tem uma limitação pela própria forma corporal, né? Na espécie humana, o mais comum é nascer um filho para cada gestação, né? Embora a gente tenha alguns casos excepcionais, né? Com mulheres com 5 filhos, né? Então, assim, a forma corporal do ser humano está limitando o número de filhos que o ser humano tem, né? O próprio estilo de vida, né? Se um organismo é um organismo que vive em ambientes diferentes, ele pode ter estilos de vidas diferentes. E essas respostas, tanto a forma corporal, estilo de vida, né, influenciam na história de vida do organismo e, e ele responde, né, a diversos fatores ambientais. São respostas evolutivas, que são pressões evolutivas que estão, ah, que estão no ambiente onde ele vive
e que acabam selecionando aqueles indivíduos que conseguem interpretar, né, essas condições, esses fatores, e melhor se ajustar a eles, né? Então a gente tem aqui a disponibilidade de alimentos, né? Ah, tem organismos que demandam muito alimento, demandam menos alimentos, animais de sangue quente gastam mais energia para manter o calor corporal do que animais de sangue frio, né, por exemplo. Em ambientes em que a gente tem mais alimentos ou menos, então os animais podem optar por gastar mais ou menos energia num ou no outro aspecto de vida dele, né? As condições ambientais, né? Enfim, se o ambiente é muito frio, se é muito seco, né? Se é muito quente, então isso vai influenciar na história de vida também. A presença de predadores, a gente vai ver exemplos nessa aula aqui, né? É, uma mesma espécie pode ter populações em diferentes ambientes, ambientes com e sem a presença de predadores, né? Então, ah, a, aquela população que evoluiu na presença de predador vai ter uma história de vida um pouco diferente do que aquela população que evoluiu sem a presença do predador, né? A própria competição, né? Se você está num ambiente com pouca comida, por exemplo, você vai ter competição entre indivíduos da mesma espécie. Ou a competição pode também ser entre indivíduos que têm nichos, entre espécies que têm nichos alimentares muito parecidos, né? Então, essa competição com outras espécies ou uma competição intraespecífica também pode influenciar nesses aspectos da história de vida. Depois a gente tem, aqui a gente tem um estudo de caso de como é que se estuda a história de vida, né? Esse David Black, da Universidade de Oxford, né? Observou que as aves dos climas temperados, elas têm mais ovos em cada ninho do que as aves do clima tropical, né? E aí ele se perguntou por quê, né? Por que que isso acontece? É uma observação dele, uma observação de história natural. E aí, poxa, qual é o fator ambiental aqui que está influenciando nesse maior número de ovos, né? Então, uma das hipóteses que ele supõe, né, que, bom, quando um pássaro bota seus ovos, se ele botou 5 ovos, ele vai ter 5 filhotes para alimentar. Já um pássaro que botou 2 ovos no ninho terá 2 filhotes para alimentar, né? E o que acontece? Essas aves do clima temperado, né, aqui mais nessa região do planeta, têm verões com a duração do dia mais longa. Então, assim, o sol nasce antes e se põe depois. Ele tem mais horas do dia e ele é uma espécie diurna, né? Então, ele tem mais tempo para ir buscar comida e ele consegue, nesse tempo, alimentar 5 filhotes. A espécie tropical, aqui perto da linha do Equador, a gente tem geralmente 12 horas de luz do sol por dia. Então, são 12 horas úteis, né, das 6 da manhã às 6 da tarde, onde esse pássaro tem para buscar comida. Então, ele tem menos tempo quando ele está cuidando dos filhotes para buscar comida. Então, se ele tiver 5 ovos, provavelmente alguns filhotes morrerão de fome, né? Porque não dá tempo de buscar comida para todo mundo nesse período de tempo. Então a duração da luz do dia faz o quê? Né? Aqui a gente vê o exemplo do Heathcliff. Aqui em A a gente tem espécies com 5 ovos no Alasca, né? E uma outra ninhada no Panamá, né? Aqui de uma espécie do Panamá aqui mais perto do Equador. Então a gente vê essa diferença no número de ovos de cada espécie. E aqui ele comparou pássaros com tamanho corporal parecido, né? Então, o que que acontece, né? O que que ele conclui, né? Que a pressão evolutiva, né? Dentro de uma espécie, vamos imaginar aquela espécie que a gente tem no Alasca, né? A gente pode ter, por variação genética, indivíduos que têm a característica de botar um ovo, dois, três, até 6 ovos, né? O que que acontece com o indivíduo na população aqui, né? Com aqueles casais que põem só um ovo por ano, né? Bom, aquele ovo provavelmente vai vingar, o filhote vai conseguir sobreviver porque ele conseguiu comida para ele. Beleza, ele está tranquilo. Isso vai acontecer também para aquele que põe 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos e 5 ovos. Ele consegue dar conta de alimentar esses filhotes. Então vejam,
Mas qual desses 5 casos aqui você acha que o casal vai deixar mais descendentes e esses descendentes vão produzir os seus descendentes no futuro? Aquele que está botando mais ovos ou aquele que está botando menos ovos, né? Então a seleção natural acaba fazendo, na população dessa ave, aquelas espécies que têm os genes para botar 1, 2, 3 e 4 ovos começam a ficar menos abundantes na população até desaparecer. Então, o que acaba dominando na população é esse comportamento de botar 5 ovos. E esse comportamento de 6 não é mais interessante, né? Mas é aí que tá. Não adianta ele botar 6 ovos e não conseguir alimentar os 5 filhotes. Então tem um limite no número de ovos aqui. Um filhote não vai vingar, né? Então ele está gastando energia à toa, porque cada ovo aqui que ele põe é um gasto de energia, né? Ele podia estar usando essa energia para construir um ninho melhor, para buscar comida para os filhotes, mas ele botou essa energia aqui, um ovo a mais, né? E esse ovo a mais provavelmente o filhote não vai vingar. Então esse comportamento aqui não é tão apropriado, né? Não deixa ele tão bem adaptado ao ambiente onde ele vive. Então esse pássaro aqui, esse comportamento, essa genética tende a desaparecer. Então Lack conclui, né, que a história de vida ela é moldada pela seleção natural, pela evolução, né? Então a gente tem um estudo de caso, né, de Gören, que manipulou os ovos de corvídeos europeus justamente para testar essa hipótese, né? Será que esse bicho aqui ele escolhe esse número de ovos por ninho porque realmente é o número de ovos que vai resultar, né, no maior número de filhotes? Então o que ele fez, né? Ele pegou ovos de um casal e botou no ninho de outro. Então assim, ele teve vários ninhos de corvídeos que ele observou e em alguns casais ele foi lá e sacaneou o casal mesmo, né? Ele disse, bom, vou botar 9 ovos aqui, né? Em outros casais ele botou 5 ovos. Então tinha casais com 5 até 9 ovos, né? E ele foi observando, né? Se a gente dissesse, puxa, quanto mais ovos melhor, o número de filhotes emplumados, que foi a medida de sucesso que ele usou no experimento, deveria ir aumentando, né? Quanto mais ovos a gente tem no ninho, mais filhotes a gente vai ter que vingaram, né? Que conseguiram atingir esse estágio de desenvolvimento. E o que ele observou que o menor número de filhotes emplumados foi para aquele casal que ficou, coitado, né, com 9 bocas para alimentar. Então ele não conseguiu alimentar direito nenhuma delas, gastou muita energia nisso e não teve um sucesso reprodutivo muito grande, né? Com 8 ovos a gente já teve em média um pouco mais, né, de 2 filhotes emplumados, mas os casais que tiveram 7 ovos por ninho foi o ideal, né? Foi aquele número de ovos por ninho que é o mais adequado, que deixou o maior número em média, né? 3,5 filhotes emplumados por ninho. Então aí ele comprova, né, que cada espécie de ave geralmente coloca aquele número de ovos apropriado para o ambiente e esse número de ovos apropriado já foi estabelecido pela seleção natural. Então a gente tem aqui, né, essa questão, esse dilema das espécies. Eu falei de pássaros antes, então eu vou dar um exemplo aqui com pássaros. Então, uma espécie ela pode ter o primeiro dilema, né? E a adaptação, a evolução vai dizer. Então, o que que é melhor? Eu botar um ovo em cada desova e desovar várias vezes por ano? Ou ficar guardando energia o ano todo e desovar só de uma vez e botar vários ovos nessa desova? Essa é uma questão que é respondida, né? O que que é melhor também, né? Cada ser vivo tem um certo tamanho corporal, a fêmea tem um certo tamanho corporal. Então, para uma fêmea de ave, ela pode optar, né, entre botar muitos ovos pequenos e ter filhotes pequenos, que vão demorar mais tempo para ser alimentados, para sair do ninho, ou ela bota poucos ovos grandes, né? E aí ela tem menos, eles se desenvolvem mais rápido no ninho e tamanho maior. O que que funciona melhor em cada ambiente? E isso a seleção natural vai nos dizer, né? Vai ter espécies em que indivíduos dentro da população têm essa opção, entre aspas, e ao longo do tempo, né,
tanto o número de ovos pode ir aumentando, se essa for a escolha melhor, quanto o tamanho dos ovos pode ir aumentando e o número reduzindo, se essa for a estratégia que produzir o maior número de descendentes férteis. Então, assim, a gente fala então aqui de produzir descendentes férteis, é o que a gente chama de fitness, né? Fitness não é um cara bombadão, malhado, né? Fitness, nesse caso de ecologia, é aquele cara que conseguiu ter mais filhos, e filhos que atingem a idade adulta e se reproduzem, né? Então, para uma espécie ter um bom fitness, ela tem que decidir não só o número de ovos, né? Mas coisas que influenciam, né? A maturidade sexual, quando ela vai atingir a primeira reprodução. Tem espécies que adiantam a maturidade sexual, mas atingem a maturidade num tamanho corporal menor. Aparição, né? Número de episódios de reprodução, como eu falei antes, né? Vai ser uma vez por ano, 2 vezes, vai ser só uma, né? Fecundidade, número de filhos, ovos, sementes. Aqui eu estou falando de animais, mas pode ser planta também, né? Por episódio de reprodução. Longevidade, o tempo de vida, né? Espécies optam, né? Por viver mais, viver menos. Então são coisas que influenciam no fitness, né? Você imagina, uma espécie que tem uma grande longevidade, que tem uma grande fecundidade e que tem e atinge a maturidade sexual cedo, ela vai ter muito tempo na vida para tentar produzir um descendente, né? Que vivo. Então, assim, basicamente a evolução ela que tende a aumentar esse ajustamento evolutivo, né? Esse ajustamento médio dos indivíduos na população. Quando a gente observa o que acontece na população, como é que esse organismo age, quanto a essas características, a gente está vendo o resultado da seleção, né? Então, essa seleção está favorecendo os indivíduos com maior ajustamento relativo em relação aos indivíduos da mesma população. Tá bom? Isso é como se fosse uma guerra, né? E à medida que o ambiente vai mudando também, porque o ambiente pode mudar, o que era bem ajustado no passado pode não ser bem ajustado no presente. Então, essa é a ideia da evolução, essa é a ideia da mudança, né? Então, em resumo, né, história de vida, o Wycliffe define como um conjunto de regras e escolhas que influenciando a sobrevivência e a reprodução, tá? Segundo Wycliffe. E aí essas histórias de vida elas podem ter um contínuo lento rápido, né? Tem basicamente duas histórias de vida. É claro que entre elas a gente tem várias gradações, né? A gente tem aqueles tipos de crescimento muito lento e muito rápido, né? Como exemplo, Wycliffe fala do elefante, né? Que tem uma vida longa, então uma grande longevidade. Ele tem um desenvolvimento lento, ou seja, desenvolvimento aqui é crescimento, né? Ele tem maturidade sexual tardia e ele tem um alto investimento parental. Ele fica anos lá para parir o filhote, cuidar do filhote, até conseguir ter outros filhotes, né? E baixas taxas reprodutivas, em consequência, né? Uma elefanta não pode dizer que vai botar 100 elefantinhos para cuidar aí todo ano, né? Então, assim, essas espécies que têm história de vida no contínuo lento, né? Como no caso do elefante, geralmente são aquelas espécies que, se o ser humano começar a caçar, desaparecem antes, né? Aqui na Amazônia a gente tem espécies muito ameaçadas, como o peixe-boi, né? Que é um exemplo também dessa história de vida com contínuo lento, né? E de contínuo rápido, né? A gente pode ver uma paca, uma cutia, né? Que tem várias crias todo ano e acabam, apesar de serem exploradas para o consumo humano, ainda tem populações persistindo aqui perto de Tefé, né? Então elas não têm uma vida tão longa, têm desenvolvimento mais rápido, têm maturidade sexual bem mais cedo, né? Tem um baixo investimento parental em comparação com o elefante e tem altas taxas reprodutivas. A gente tem aqui então um contínuo rápido. Essas espécies elas são mais difíceis de extinguir, mas não impossível, tá, gente? E para plantas, né, o nosso Wycliffe, ele nos apresenta essa tabela aqui, né, que fala de histórias de vida típicas de plantas, né, de plantas. Então a gente tem os competidores, a gente tem as plantas ruderais e as plantas tolerantes a estresse, né? E aí ele dá exemplos de cada um, né? Ervas, arbustos, árvores como competidor, ruderal como ervas
anuais, né? Mas aqui que a gente vê, as plantas competidoras geralmente são grandes e com taxa de crescimento potencial rápida, né? Já as ruderais têm taxa de crescimento potencial rápida, mas não são grandes, né, necessariamente, né? E as tolerantes a estresse têm taxa de crescimento baixa, elas estão num ambiente muito estressante, onde falta água, onde pH muito ácido, onde não tem nutriente, né? Então, elas conseguem se estabelecer lá, mas elas não conseguem crescer muito rápido, né? E aí tem outros aspectos de vida, vocês podem dar uma olhada lá no livro do Rick, eu vou só pausar o slide aqui, né? Mas a gente tem basicamente competidores numa floresta bem estabelecida aqui em Tefé, né? As ruderais, a gente tem ruderais e a, tolerantes a estresse naqueles ambientes que a gente acabou de desmatar, né? Enfim. E aí ele estabelece essa relação, né, o autor, né, que quando a perturbação do ambiente é crescente, a gente tende a ter plantas ruderais, né? Então, se a gente desmatou para fazer um roçado, a gente está favorecendo essas plantas com características de história de vida ruderais. Quando a gente tem um estresse crescente, né, aquele solo que vai acabando o nutriente, né, um aumento de temperatura muito grande, né, a gente vai começar a ter uma predominância de plantas tolerantes a estresse. E quando a gente tem estabilidade e recurso crescentes, como numa floresta já bem estabelecida, a gente vai ter as plantas que são competidoras, ok? Então, cada tipo de planta, né, vejam, aqui a gente está falando da característica do organismo, né? E classificando os organismos em 3 tipos de organismos diferentes. Então, quando a gente pensa já agora mais adiante, na comunidade, né? Dependendo do tipo de ambiente, a gente vai ter indivíduos, organismos, de espécies, né, que têm características diferentes, competidoras, tolerantes ou ruderais. Outra característica de história de vida, né, entre essas decisões que os organismos têm que tomar, né, está esse equilíbrio de demandas entre reprodução atual e futura, né? Então, por exemplo, se uma ave decide, né, ter mais filhotes, né, então ele está usando aquela energia que ele tem, está dizendo, poxa, eu não vou gastar tanto em me alimentar, não vou gastar tanto em me proteger, não vou gastar tanto em várias coisas que eu poderia estar fazendo hoje, mas eu vou estar produzindo filhotes, né? Então, aqui a gente vê um experimento com um falcão, né? Falcões que têm 3 filhotes ou menos, né? Eles conseguem sobreviver mais. Então, assim, se o falcão decide, poxa, eu vou ter 3 filhotinhos por ano, eu vou ter uma vida longa, né? E a gente tem os controles aqui, né? O controle é quando o autor não adicionou nem subtraiu nenhum ovo do ninho do falcão, né? Ele fez aquele mesmo experimento que eu mostrei antes. Então, nos controles, a gente tem aqui que a fêmea vive menos que macho, né? No controle. E tem 5 filhotes emplumados que conseguem sair do ninho. Então, essa produção de filhotes é ajustada evolutivamente. Mas vejam que a sobrevivência adulta anual, a taxa de sobrevivência aqui, natural desse falcão é de 60%. Tá? 60% para os machos e para as fêmeas fica aqui mais ou menos em 45%. Tá? E aí quando o autor adicionou mais ovos, então teve 2 filhotes adicionados para serem alimentados por ele, vejam como cai aqui a taxa de sobrevivência anual. Então a gente vê aqui que tanto fêmea como macho tem uma probabilidade menor de estarem vivos no ano seguinte para continuar reproduzindo. Então a gente tem esse equilíbrio, né, de demanda entre reprodução atual e futura, né? Se ele opta por todo ano estar botando muitos ovos, então talvez ele não tenha muitos anos de vida para conseguir continuar botando ovos, né? E o melhor ajuste é o que a gente observa, né, na natureza. Quando os 2 filhotes foram subtraídos, a gente teve uma maior sobrevivência, mas talvez essa maior sobrevivência não compense, né, esses 2 filhotes que foram subtraídos. Talvez mesmo sobrevivendo menos, para esse falcão seja melhor a gente ter um pouco mais de filhotes e viver um pouco menos. E dessa forma ele está bem ajustado ao ambiente e consegue deixar a maior quantidade de descendentes.
A idade da primeira reprodução, então, é uma das coisas importantes, não só quantos ovos se põem, né, mas também quando atinge a maturidade sexual, né. Então, imagina, imagina um organismo que viva anos, né, ele pode escolher a cada ano se, puxa, agora tá bom, vou começar a desovar. Ou não, né, e no ano seguinte ele pode tomar a mesma decisão. Então, assim, o benefício, né, do aumento da fecundidade na idade que ele escolheu, ele pode ser compensado pela redução na sobrevivência, como a gente viu antes, né? Então ele começou a reproduzir e já tem uma taxa de sobrevivência menor. Ou na fecundidade em idades posteriores. O que significa isso, né? Fecundidade em idades posteriores. E aqui a gente tem um exemplo. Então vejam, essa é a duração da vida do organismo e essa aqui é a idade, a primeira reprodução. Isso aqui pode ser dia, pode ser ano, pode ser minutos, né? Dependendo do organismo. Então vamos lá, aqui a gente tem o número de ovos produzidos ou de filhotes produzidos pelo organismo, né? Se ele decide ao longo da vida dele, né? Eu sou uma espécie que cresce o tempo todo, mas no momento em que eu atingo a maturidade eu paro de crescer. Então vamos lá, eu cresci pouco, eu cresci só um ano, decidi reproduzir no primeiro ano, ok? Então vamos lá, no primeiro ano meu tamanho corporal não é muito grande, então eu produzi 10 filhotes. Então eu parei de crescer, eu vou produzir 10 filhotes o resto da vida, né? Então se eu conseguir sobreviver do primeiro ao oitavo ano, né, tendo 10 filhotes, eu no segundo ano eu vou ter 20, 30 no terceiro, 40, até chegar a 80 filhotes ao final da minha vida de 8 anos, certo? O outro organismo da população pode ter dito, não, eu só vou desovar aqui com 2 anos, né? Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, tá? Uma coisinha mais clara. Então, esse aqui, ó, decidiu vou só com 2 anos, então ele dobrou o tamanho. Quando dobrou o tamanho, a fêmea agora consegue botar 20 ovos ou 20 filhotes. E cada ano adiciona mais 20, né? No final da vida ela vai ter 140 filhotes, ela viveu o mesmo número de anos, né? Depois a gente tem um exemplo mais aqui embaixo, né? Só 5 anos eu decido reproduzir. Então no primeiro ano, qual é o número de filhotes que eu tenho? Zero. No segundo ano, zero. Terceiro, zero. Quarto, zero. Aí quando eu atingir 5 anos, eu começo a reproduzir filhotes. Então no primeiro ano, como eu já cresci muito, toda a energia não foi gasta em reprodução, mas em crescimento, a fêmea pode começar a botar 50 ovos por cada estação reprodutiva. Então vamos lá, no quinto ano ela botou 50, no sexto ano mais 50 e chegou a 200, né? Então vocês vejam que a estratégia de quem tem maturidade sexual com 4 ou 5 anos, né, acaba no final da vida de 8 anos produzindo 200 filhotes, certo? Então, assim, esse é um ajuste também evolutivo, né? É um dilema, é um equilíbrio entre eu estou gastando minha energia para crescer antes de atingir a idade adulta ou estou gastando minha energia para reproduzir, né? E claro, gente, isso aqui vai depender de alguns fatores, né? Por exemplo, vai que a gente põe um predador aqui na parada, né? E esse predador diminui a expectativa de vida do organismo. Então, se ele tinha a expectativa de viver 8 anos, ele passa agora a ter uma expectativa de 6. Vamos ver aqui como é que fica, ó, né? Então, em 6 anos, aqueles indivíduos que antes tinham um benefício, né, de 4 e 5 anos de maturidade sexual, passam a não ter mais. Até aqui o quarto ano, como início da idade reprodutiva, está bacana, né? Ainda tem 120 filhotes. Mas aqui, se ele começa a reproduzir um pouco antes e com menos filhotes, ele ao final da vida vai ter deixado 120 filhotes no ambiente, né? Então essa estratégia aqui de 5 já passa a não ser mais a estratégia melhor, né? De atingir a maturidade com 5 anos. E 3 e 4 passam a ser as melhores estratégias. Se a gente bota um predador aqui que diminua a expectativa de vida para 3 anos, aqui ó, vejam, aí aqueles que esperaram muito tempo, né? Aqueles que esperam 4, 5 e 6 anos para reproduzir com um tamanho maior, acabam não deixando descendentes. Então essa estratégia vai tirar eles da população. E quando a gente tem aquele indivíduo que reproduz no segundo ano é o que vai deixar mais descendentes, 40 descendentes. Beleza? E aí tem
este gráfico que representa o que eu falei, né? Que essa curva de fecundidade tende a se nivelar por causa desses retornos decrescentes no investimento. Então, eu posso escolher, poxa, eu vou aumentando a minha fecundidade, eu vou botar mais filhotes, vou ter mais filhotes. E isso vai diminuindo a sobrevivência adulta, né? Então não adianta também eu dizer assim, poxa, eu vou ter uma alta sobrevivência adulta, legal, né? Vou ver muito. Mas eu vou ter poucos filhotes ao longo da vida, né? Também não adianta eu dizer, puxa, eu vou ter muito filhote e viver pouco. Então, o melhor cenário para o indivíduo, né, é ele estar aqui no meio do caminho, ele ter um número grande, o máximo número de filhotes para a maior sobrevivência possível. Então, isso aqui a gente diz que as espécies acabam seguindo esse caminho, certo? O Rickliff também mostra, né, um estudo de caso em que o autor comparou taxas de fecundidade e mortalidade para 33 espécies de aves, para comprovar isso que eu acabei de falar para vocês, né? Será que compensa, né, para ter aquelas espécies que têm uma alta taxa de mortalidade, elas devem ter uma fecundidade maior, ou seja, devem ter um maior número de ovos por ninho. Então, assim, aquelas espécies de aves que aqui está embaixo a taxa de mortalidade anual, né? Aqui é uma taxa de mortalidade muito baixa, morre muito pouco dessa espécie por ano, desse organismo, e aqui tem uma taxa de 50%. Né? Metade dos organismos da população morrem no ano. Né? E vejam, eu estou falando em população aqui, ao mesmo tempo que estou falando de organismos. Para entender o organismo, como a história de vida do organismo funciona, eu também tenho que entender um pouco sobre a taxa de mortalidade, e que a gente vai ver nas próximas aulas. Né? A fecundidade anual, o número de filhotes por ano, né, que cada ave põe, vai variar também. Então, aquelas aves que vivem muito têm uma fecundidade anual pequena, né? E aquelas aves que morrem muito, né, tem uma chance muito grande de morrer, então elas gastam muita energia para produzir filhotes antes de morrer. Vejam que existe essa relação positiva aqui. Né? Quanto maior a taxa de mortalidade, maior é a fecundidade anual. Isso aqui é um fator da história é um fator demográfico da população, né, que está influenciando na fecundidade anual. Bom, o crescimento e fecundidade, então, tem esse dilema entre organismos, né? Tem espécies de crescimento que são indeterminados, aqui eu estou representando por um lagarto, geralmente répteis têm esse tipo de crescimento, os quelônios, peixes, alguns peixes, né? Jacarés também, né? Então, assim, enquanto eles não atingem a maturidade, eles crescem, tá? E aí, nesses organismos, a fecundidade está relacionada ao tamanho do corpo. Então, se um organismo, foi o caso que eu mostrei antes aqui, né? Se um organismo cresce mais antes de atingir a maturidade, ele vai botar mais ovos, né? Então, assim, só que o aumento da fecundidade em um ano acaba reduzindo a fecundidade do ano seguinte. Então, se você diz, poxa, eu vou desovar no primeiro ano, né, eu não vou ter uma fecundidade tão boa no ano seguinte, né, porque eu parei de crescer. Esse organismo gastou energia reproduzindo e não crescendo. E esse outro organismo esperou mais um pouco para reproduzir, gastou mais energia em crescimento e consegue botar um número maior de ovos. Aqui a gente tem um exemplo de comparação também do Rickliffs, né? Em que a gente tem espécies de crescimento lento e de crescimento rápido. Então a gente tem espécies de crescimento lento com fecundidade alta e crescimento rápido com fecundidade baixa. E aqui o número de anos que esse indivíduo sobrevive. Então, vejam, o peso do corpo como é que varia numa espécie de crescimento lento e fecundidade alta. Então ele não cresce muito, gasta muita energia em reprodução, vai de 10 para 12 até 25 é o tamanho corporal máximo. Já aquele que tem crescimento rápido e não gasta energia reproduzindo, né, fecundidade é baixa, ele começa com 10 também e termina com 76. Então ao longo da vida ele aumentou em tamanho, né?
E esse outro, ao longo da vida, não aumentou muito em tamanho. Agora vamos ver como é que é o peso acumulado dos ovos aqui embaixo, né? Então, no início, como tem uma fecundidade alta e um crescimento lento, ele gasta muita energia reproduzindo. Logo no início, ele tem 8 quilos, 8 gramas, né, na ninhada dele. E já a outra espécie, que tem fecundidade baixa, tem 5, né? Então vejam, e ela, mas vejam que não é só o gasto de energia aqui que a gente está analisando, mas também que essa energia que foi gasta em ovos, ela não foi gasta em crescimento, né? Então, de um ano para o outro aqui, ele aumentou de 10 para 12 o peso do corpo e aumentou de 18 para 17 o número de ovos, né? Então, logo no início, essa espécie de crescimento lento e fecundidade alta, ela tem vantagem, né, em comparação aqui com a espécie de baixo. Mas essa espécie de baixo ela está ganhando aqui da espécie de cima no tamanho corporal e chega ao final da vida com 76 gramas, né? E já botando 104 filhotes. Então o peso acumulado de ovos dela ao longo da vida, pelo fato do tamanho corporal dela ter aumentado, ela acabou produzindo mais ovos. É aquela história da lebre e da tartaruga, né? Essa aqui seria a nossa lebre, né? Ela cresce rápido, e aqui a gente tem a nossa tartaruga, crescimento lento, né? Então, aliás, desculpa, a nossa tartaruga aqui e a nossa lebre aqui. Por quê? Porque a nossa lebre, a nossa tartaruga, ela gastou pouca energia para crescer, né? E foi indo e acabou produzindo menos ovos. Bom, outro fator que afeta, além dessa escolha, né, entre crescer e aumentar o tamanho dos ovos, gastar energia crescendo em ovos, né, é a predação sobre ter ou não predador, né? Então, aqui os autores fizeram um experimento, né, que aparece também no nosso livro do Rickers, sobre predação em córregos, né? Então ele observou cachoeiras que separavam o ambiente em que tinha guppies e que não tinha guppies. Guppies é aquele peixinho de aquário, né? E ele preda ovos. Esse experimento foi feito com esses peixinhos, né? Então eles tinham predador ou não tinham predador. Então na parte de baixo a gente tinha, deixa eu ver aqui. Riscos de predação, né? Um risco alto de predação e um risco baixo de predação. Então a gente tem aqui, quando a gente tem um risco baixo de predação, os guppies, os machos de guppy acabam crescendo mais antes de atingir a maturidade adulta. Eles têm tempo para isso. Quando tem predador, se ele espera tempo demais, né, ele pode não reproduzir. Então eles atingem a maturidade com um tamanho menor. O volume dos filhotes, né? Aqui se investe mais em volume de filhotes, né? Em termos percentual de adulto. Então, assim, a mãe gasta muita energia para produzir filhote. E aqui a quantidade de energia que a mãe gasta é menor. Por quê? Porque ela sabe que não precisa gastar muita energia esse ano, que ela pode estar viva no ano seguinte. Já essa outra não sabe. Então, ela já gasta toda a energia que ela consegue para produzir descendentes, né? Número de filhotes é a mesma coisa, né? Para que produzir tanto filhote se eu vou ver mais? E a outra, devo produzir muitos filhotes agora, porque não sei se eu vou estar vivo ano que vem. E o peso do embrião, o contrário, né? Lembra aquela alternativa? Eu devo pôr poucos ovos grandes ou muitos ovos pequenos, né? E aqui vem o peso do embrião, né? Então, as fêmeas que estão livres de predação, baixo risco de predação, acabam investindo mais no tamanho dos embriões do que na quantidade. E a outra investe mais na quantidade e não tanto no peso do embrião. Por quê? Né? Porque se ela investe em quantidade, algum dos filhotes pode escapar da predação, né? Então ela acaba tendo filhotes menores, mas muito mais filhotes para tentar conseguir se manter naquele ambiente. Então veja, mesma espécie, populações diferentes, com predador e sem predador, e a gente tem histórias de vida modificadas. E aí vem o caso da sobrepesca, né, gente? Vocês já ouviram falar desse tópico? A sobrepesca é quando a gente explora mais, tira mais peixes da população do que a população é capaz de suportar. Então, a gente funciona como um predador no sistema, né? Aqui em Tefé a gente tem fenômeno de sobrepesca. Se vocês perguntarem para os pais e avós de vocês qual era o tamanho, o que é um tambaqui grande, né? Pede lá para o avô de vocês mostrar, né? Para mostrar o que é um tambaqui grande. Mostra com a mão, né? Eu aposto para vocês que o avô de vocês vai esticar os braços e não vai caber o tambaqui dentro dos braços dele, né?
Para vocês, qual foi o maior tambaqui que vocês já viram? Né? Então a gente está tendo uma sobrepesca de tambaquis aqui. E qual é a resposta adaptativa da população de tambaqui? Aqueles indivíduos que esperam mais tempo para reproduzir em tamanho maior acabam não tendo tempo de se reproduzir. E aqueles indivíduos que reproduzem com tamanho menor, né, e produzem adultos menores acabam se sobrepondo, né, acabam aparecendo mais na população. Então, o fenômeno da sobrepesca, uma das coisas que a gente começa a observar é isso, né? Quando a população está legal, tem bastante indivíduo, o tamanho de maturidade é grande, né? E quando a gente começa a pescar demais, já tem pouco indivíduo no ambiente, a gente já vê indivíduos também atingindo a maturidade sexual em tamanhos menores. E quando a população está nas últimas, a gente vai encontrar os indivíduos menores ainda. Então, uma das coisas que uma Miral observa é a quantidade de tambaqui que chega e é desembarcada todo dia aqui na cidade de Tefé, para fazer essa comparação de ano para ano na quantidade, para ver se varia, mas eles também medem o comprimento do tambaqui. Então, qual é o comprimento médio do tambaqui de 20 anos atrás? Uma Miral tem essa informação, né? E provavelmente já reduziu. Eu não tenho esses dados analisados deles ainda, né? Mas provavelmente esse tamanho diminuiu. Então façam lá a pergunta para o seu avô. Outro fenômeno interessante nas histórias de vida, né, a gente tem espécies que são semélparas e iteróparas, certo? A semeoparidade aqui, iteroparidade é o que acontece com a gente, né? A gente vai capaz de se reproduzir e depois ter outro filho, outro filho, outro filho, né? Um cachorro, uma tartaruga, um peixe. Os peixes em geral são iteróparos, né? Eles conseguem reproduzir mais de uma vez na vida. Mas a semeoparidade não. A semeoparidade aqui acontece o quê? Né? Os indivíduos se reproduzem e morrem depois da reprodução. Né? Então a gente tem aqui espécies de bambus, eles têm isso, né? Tem ciclos de vida em que eles florescem a cada 12 anos, 17 anos, enfim. E depois de florirem eles morrem. Né? Então todos os bambus da região morrem. A gente tem os agaves no México também, né? Que é a planta que se usa para fazer a tequila, em que elas também florescem uma vez na vida. Tem agaves que florescem uma vez na vida e depois morrem. Né? E a gente tem os salmões. Os salmões também, que a gente citou anteriormente, eles têm essa característica de serem semélparos. Vejam também a história de vida deles. Né? Que vantagem adaptativa a gente tem em reproduzir e morrer? Não seria melhor a gente reproduzir no outro ano seguinte e reproduzir de novo? Né? Mas vejam, os bambus aqui, eles investem, passam a vida toda investindo a sua energia em crescimento. E eles passam mais de uma década fazendo isso. Quando eles vão se reproduzir, todos os indivíduos reproduzindo e florindo ao mesmo tempo, vai ter uma chuva de sementes tão grande, né, que não vai dar conta dos predadores de semente comerem todas as sementes. Então algum bambu vai escapar. Então eles conseguem se reproduzir e garantir que os seus descendentes vão estar ter algum vivo, atingir a idade adulta, né? E o agave, né? O agave aqui que é semélparo, né? Geralmente ele está num ambiente em que as condições climáticas variam muito do ano para ano, geralmente um deserto. Então, assim, a gente pode ter uma década de seca e depois ter uma década em que chove naquele deserto. Então, eles aproveitam essa época de chuva, né, para lançar sua flor, sementes e ter uma chance maior das sementes brotarem. E a gente tem outros agaves que dizem que preferem outra estratégia. Dizem, não, mesmo que eu perca sementes todos os anos, que eu jogue ela numa terra seca, eu vou reproduzir todo ano. Então a gente tem os dois tipos de agave, mas esse agave que morre, ele realmente investiu muita energia num ano bom. Então essa estratégia funciona para ele. E o caso do salmão, né? Eles sobem lá no rio para desovar, e quando nascem os filhotes, eles descem o rio e entram no oceano e viajam milhares de quilômetros no oceano. A área de vida deles, onde eles se alimentam, passam a vida e crescem, né? São os oceanos. Agora imagina a energia que essa espécie iria gastar se tivesse que reproduzir todo ano lá rio acima, né? Imagine o gasto de energia numa migração de milhares de quilômetros do oceano, uma migração rio acima num rio de cachoeira, gastando uma energia danada, vai lá, reproduz, ele quase não tem mais energia para voltar para a sua área de alimentação, né? Ele já gastou muita energia. Então, para evitar esse desperdício de energia, o salmão preferiu, né, viver alguns anos se alimentando, acumulando energia e crescendo,
né? E com essa energia acumulada voltar uma única vez na vida para desovar. Inclusive, os próprios salmões, depois de morrerem nesses lagos, eles fertilizam a água desse lago, acaba tendo uma produção de algas que vai alimentar inicialmente os seus filhotes que nascem depois. Então, semioparidade, a gente tem o exemplo de alguém que morre depois de reproduzir, e heteroparidade, né, a gente tem um exemplo de reprodução permanente. A quinta é fé, a gente tem uma espécie semélpara, né? Esse aqui você já deve ter visto na vidraça de vocês, numa noite de revoada, né? São aqueles insetos que aparecem na seca, né? Que deixam aos milhões, né? Então esse bichinho também, ele passa a vida reproduzindo, gastando sua energia crescendo, e vai desovar uma vez na vida. A senescência é uma parte da história de vida que todo mundo gosta de evitar, né? Quer evitar. Mas faz parte da vida, né? A gente vai ficando velho, em outras palavras, né? Basicamente, senescência é esse declínio, né, da função fisiológica com a idade. Então, a gente tem uma diminuição, né, de funções fisiológicas como condução nervosa, os idosos já tremem mais, né, da função renal, a gente vai mais ao banheiro, tem já uma eficiência também na filtragem dos metabólitos do corpo, né? Nosso sistema imune e os próprios mecanismos de reparo começam a falhar, né? Isso faz parte de ficar velho. Com os organismos, em geral, acontece isso, né? Também há aumento de mortalidade por outros processos, né? Como a incidência de tumores, doenças cardiovasculares. A gente viu muito isso agora, né, infelizmente, na pandemia, né, Covid-19. As pessoas mais afetadas eram as mais idosas. Então, aqui entra o aumento de mortalidade por uma doença, né, que acabou, inclusive, afetando também as pessoas que têm problemas cardiovasculares, né. Só para exemplificar, né, aqui a gente tem um estudo com a senescência de homens ingleses da década de 80, e nas diferentes faixas de idade em anos, a gente pode ver aqui nas colunas marrons, né, o número de mortes em milhares. Então, o mortes por mil, né? A gente tem um percentual de mortes. Então, logo no início da vida, o percentual é baixo, né? O número de mortes por mil é baixo, e vai aumentando à medida que as faixas etárias vão ficando mais elevadas. Então, dos 60 a 80 anos, o número de mortos por mil por ano, né, aumenta muito. E vejam aqui que as causas da morte, né, estão mais relacionadas no início da vida a acidentes e violência, né? Aqui a gente vê no início da vida até um percentual grande de mortes, mas um bebê tem mais mortes, né, por outras doenças, né, que essa faixa verde aqui, né? Então, no início da vida, a maior parte dos bebês morre por alguma doença. E à medida que o tempo passa, né, doenças infecciosas, aqui embaixo aparece mais no início da vida, né, o câncer tem até um pico aqui, né? No início da vida, mas depois, mais lá para o final da vida, que o câncer, uma certa faixa etária, comete mais a população. E doenças circulatórias começam a aparecer basicamente a partir dos 10 anos, mas atingem esse pico aqui, ó, por volta dos 60, 70 anos. Doenças respiratórias também, né, aumentam muito lá para o final da vida, né? Enfim, daí são doenças que são associadas à senescência. E o interessante é que, pensem assim, diferentes organismos podem ser selecionados, ter uma seleção natural, que tornem eles mais longevos, que adiem a senescência. Em geralmente populações com taxas de sobrevivência baixas, poucos indivíduos sobrevivem até idades avançadas, e há pouca seleção natural, evolutiva, para retardar a senescência. Imaginem, por exemplo, a própria espécie humana, né? Na época que vivia nas cavernas, a idade da pedra, né? A gente não tinha uma fonte de comida muito fixa, né? Muito provável, a gente passava fome.
Se a gente quebrasse um osso, provavelmente já era a nossa morte, né? Ou se a gente tinha um corte que infeccionasse, qualquer doença, algum predador, né? Então a nossa expectativa de vida na época não era muita, em torno de os velhos naquela época deviam ter uns 20 anos, 22 anos, né? Então naquela época a espécie humana não era selecionada para retardar a senescência, né? A gente morria de causas não naturais muito antes de ficar velho, né? Já no presente, nós podemos estar sendo selecionados, né? Hoje em dia a medicina evoluiu, a gente tem alimentos disponíveis, tem remédios, a gente pode procurar estilos de vida mais saudáveis, então pode estar havendo uma seleção natural para as pessoas viverem mais, né? Então essa pressão natural começa a aparecer. Então geralmente isso funciona para os outros organismos na natureza. Tem organismos com espécies que vivem pouco naturalmente, vão ser comidas por algum predador, então são espécies geralmente que vivem pouco e não tem um mecanismo de pressão natural que aumente essa expectativa de vida, que retarde a senescência, porque isso para a espécie tanto faz, ela vai morrer antes. Já populações com altas taxas de sobrevivência, essa linha amarela aqui, né? Vejam, aqui está o percentual da população viva pela idade, né? Então a gente vê na linha verde que numa idade baixa aqui, ó, né, a gente tem já quase metade da população morta, né? Para morrer esse tanto da população, para quem sobrevive muito, a gente precisa de uma idade muito avançada, que é o caso aqui da linha amarela, né? Então vejam, essa população, a taxa de sobrevivência é maior, né? E isso seleciona os organismos a retardarem a senescência. Sabendo que as histórias de vida elas mudam em função do ambiente, os seres vivos precisam de algum sinal do ambiente que lhes digam o que fazer, né? Quando é hora de hibernar, quando é hora de acumular reserva de energia, enfim, né? E aí esses estímulos para essas mudanças no comportamento e na fisiologia destes organismos, a gente tem dois tipos básicos, né, que são os fatores de aproximação e os fatores últimos. Os fatores de aproximação são aqueles que indicam o estado do ambiente que não afetam o fitness do organismo. Um indicador muito comum é a duração do dia, né? Em latitudes mais elevadas, em climas temperados, por exemplo, o verão tem dias mais longos do que o inverno. Então, pelo comprimento, a duração, o número de horas de sol por dia, o organismo já pode ir percebendo que os dias estão ficando mais curtos. Então, isso indica que eles precisam já começar a acumular energia para o inverno, por exemplo, ou procurar um lugar para hibernar, né, ou para mudar, fazer mudanças fisiológicas. Vejo que fatores de aproximação, eles não afetam diretamente o fitness do organismo, são apenas sinais do ambiente que ele lê e que percebe que aquilo é o momento de fazer tal comportamento, tal ação. Fatores últimos já são características que têm consequências diretas no fitness do organismo, como por exemplo recursos alimentares, né? Quando o organismo percebe que o ambiente dele já não tem tantos recursos, daí ele já consegue, ele, por exemplo, pode migrar para outro local, por exemplo, né? Então vejam, recursos alimentares são fatores últimos porque afetam diretamente o fitness do indivíduo. E o fotoperíodo, né? Ele é um indicador muito importante, né? O comprimento do dia. Ele é um fator de aproximação para virtualmente todos os organismos, né? Imaginem aqui na Amazônia, onde o fotoperíodo não muda muito, uma ave que é diurna, quando o sol já vai descendo no horizonte, ela já vai percebendo, opa, tá acabando o meu dia, devo procurar o meu ninho, devo procurar o meu puleiro para passar a noite, né? De outra forma, quando a escuridão vem chegando, os animais noturnos usam esse indicador para iniciar suas atividades. Ainda sobre a variação do ambiente e o seu efeito na história de vida, a gente pode ter um organismo
que tem uma maturidade sexual e uma taxa de crescimento que dependem do ambiente onde eles estão, né? Então aqui a gente vê um gráfico que mostra o peso do indivíduo para cada idade, né? Então se a gente tem aqui o peso ao nascer do indivíduo, essa linha verde representando ele crescendo num ambiente com recursos abundantes, ele vai crescer mais rápido do que o indivíduo da linha amarela, que está num ambiente com recursos escassos, então ele gasta muita energia para obter seu alimento e pouca energia de fato para o crescimento. Então vejam, tem organismos que atingem a maturidade sexual numa idade fixa. É a idade que determina quando o organismo estará maduro sexualmente. Então, se naquele tempo que passou desde o nascimento até a maturidade ele teve pouca comida, ele vai atingir a maturidade com um tamanho menor. E tem aqueles organismos que cresceram mais num ambiente com mais recursos e atingem a maturidade com um tamanho corporal maior, né? Mas também a gente tem outros tipos de organismos, né? São aqueles organismos que precisam de um certo tamanho para atingir a maturidade sexual. Então, se o organismo desse tipo, né, se ele estiver num ambiente de recursos abundantes, ele atinge a maturidade sexual antes. E se ele tem um ambiente com poucos recursos, como na linha amarela, ele vai atingir a maturidade com o mesmo tamanho, mas com uma idade mais avançada, né? Então essa relação pode existir para algumas espécies. E aqui a gente tem um exemplo, né, baseado nessa suposição dos ecólogos, né, dessa influência do ambiente sobre o organismo, que é o tamanho e idade na metamorfose, né? Vocês sabem que os anfíbios põem seus ovos, nascem os girinos, que vivem num ambiente aquático, até sofrerem a metamorfose para o tamanho, para a forma final do anfíbio, né? Então aqui a gente vê um exemplo do peso pela idade em dias, em ambientes, um ambiente onde a gente tem uma alta nutrição em verde, baixa nutrição em amarelo, e o peso dos girinos no início do experimento ele já é um pouco diferente, né? Então ambientes que têm uma grande abundância de recursos, os próprios pais já põem ovos com mais nutrientes, enfim, os filhotes já nascem maiores, né? Mas eles também atingem a maturidade antes e com tamanho maior, né, do que os de baixa nutrição, que é esse caso aqui, né? Então, isso foi feito experimentalmente e se percebeu então que a quantidade de recursos no ambiente está afetando o tempo e o tamanho em que um sapo leva para se metamorfosear a partir de girinos. Outro fator importante aqui no estudo de organismos, uma área de estudo que é bem bacana, né, é a teoria do forrageamento ótimo. Tá? Pensem bem, ao longo da vida, um organismo precisa, ou ao longo do dia que ele tem para conseguir comida, ele precisa tomar decisões, né? Será que eu vou gastar mais tempo pegando comida? Ou devo gastar meu tempo fugindo de predadores escondido? O que vale mais a pena para que eu tenha energia suficiente para continuar vivo e mais, que eu tenha energia suficiente para a reprodução, que é o objetivo final de cada organismo? Então, dentro desse forrageamento ótimo, a gente tem o forrageamento de local central. E é caracterizado muito bem pelo exemplo das aves, né? As aves, quando elas botam seus ovos no ninho, elas têm que escolher, né? Quando os filhotes nascem, eles não vão sair junto com os pais para procurar comida. Então, eles dependem que o pai se distancie do ninho em distâncias diferentes, representadas aqui pelos círculos, né? E o pai tem que tomar decisões. O que vale mais a pena? Se eu voo pouco, né? Eu fico mais perto do meu ninho, mas aqui perto do meu ninho não tem tanta comida, né? Ou a comida começa a acabar,
Ou o que que é mais vantagem? Eu voar mais longe, isso vai ter um tempo de voo maior. E será que essa comida que eu consigo a mais aqui compensa o tempo que eu perdi voando para longe do ninho? Né? Então, a teoria do forrajamento de local central se preocupa com essas questões, né, do que vale mais a pena. Então, nesse gráfico do Heathcliff, a gente vê aqui algumas coisas, né, que é o número de presas capturadas por um inseto que, vamos dizer, que coma gafanhotos. Né? E aqui a gente tem o ninho dele. Né? Então, quanto mais para a direita desse gráfico, mais longe do ninho ele está. Né? Então, o que que a gente tem aqui? O tempo de viagem, que é o tempo que ele gasta até chegar ao local de alimentação, e o tempo de busca. Então, assim, em geral, se ele voa muito tempo para muito longe, ele também não compensa ele ficar pouco tempo buscando insetos e voltar com poucos insetos no bico. Então, se ele já viajou para mais longe, andou mais longe do ninho, ele deve compensar isso até enchendo o bico, né? Ficando mais tempo nesse local, certo? Então, assim, essa taxa de aquisição de alimento, né, é o número de presas capturadas dividido pelo tempo de busca e viagem, é o tempo total, desde que ele saiu do ninho, começou a procurar os seus insetos até ele voltar. Então vai chegar um momento aqui, né, esse momento 1, ele ficou pouco tempo de busca depois que ele viajou. E ele não voltou com o bico cheio de insetos, então isso não compensa. Então, para gastar melhor a energia dele, o que compensa mais é ele ficar, né, mais tempo procurando insetos, aqui ó, e voltar com o bico cheio. E quando ele está com o bico cheio, não adianta ele ficar mais procurando insetos, que ele não consegue, ele tem uma capacidade limitada de transportar insetos no bico. Então, quanto mais ele fica, agora ele começa a perder tempo se ele começa a ficar aqui. Né? Então, esse último caso aqui é o passarinho perdendo tempo, porque alguns insetos vão cair do bico dele, né? E ele não consegue acumular um número suficiente de insetos que compense a energia que ele gastou e o tempo que ele ficou fora. Então, esse é o caso aqui que mais é vantajoso, né? É o tempo de busca ótimo para cada ave. Depois a gente tem ainda, né, nesse gráfico aqui do Heathcliff, que tempos de viagem mais longos, né, favorecem tempos de busca maiores e viagens menos frequentes. Então, aqui a gente vê de novo, né, o tempo de viagem, tempo de busca, número de presas capturadas, né? Então, se a gente tem aqui que o inseto voou muito tempo até chegar no local, nessa linha azul aqui o tempo de viagem, ó, foi pequeno, né? Em compensação, o tempo de busca também foi pequeno. Então, esse tempo, né, ele vai ali rapidinho, pega um pouquinho que tem, não fica muito tempo procurando inseto e já volta para o ninho. E ele usa essa estratégia. Se você já viajou para um local mais distante, como esse caso aqui, né, da linha verde, você teve um tempo de viagem maior. Vejam que essa linha aqui, ó, de tempo ela vem para cá. Então, ele gastou um tempão para chegar ali. Então não compensa para ele um tempo de busca pequeno. Então ele tem que sempre estar decidindo o que é mais vantajoso em termos de insetos e, consequentemente, da energia que ele consegue para os seus filhotes. Aqui tem outro tipo de forrageamento, que é o forrageamento sensível ao risco. Né? Então vamos lá, o passarinho ele antes dizia, poxa, é legal, eu posso voar para longe, ficar bastante tempo, depois retornar com a boca cheia aqui para o meu ninho. Quando você inclui um predador dessa ave aqui, ele diz, poxa, se eu voar para longe, a chance de eu ser predado é maior. Será que compensa? Né? Então já tem um outro fator que está influenciando na escolha desse pássaro. Então, na presença de um predador, esse pássaro pode evitar algumas áreas e pode escolher uma área mais próxima do ninho. A gente tem um exemplo, né,
de um experimento que foi feito. Então, que os pesquisadores puseram um aquário, dividiram ele em 3 compartimentos, né? E num compartimento eles puseram muitos predadores, poucos predadores e nenhum predador, né? Então os peixes acabavam preferindo forragear na parte do aquário que não tinha predador. E aí, nesses onde tinha um predador, eles puseram diferentes quantidades de alimento, né? Então, se você tinha um local com muito predador, só era vantajoso para essa espécie de peixe mudar do lado do aquário para onde tem predador, se realmente houvesse muito recurso, se ele rapidamente conseguisse pegar esse recurso e voltar rapidamente para o lado sem predador. Então, a presença de predador muda o forrageamento dos organismos. E isso acontece para peixes, para aves, para lagartos também, né? Então, o lagarto ele tem uma área em que ele procura comida e um número de horas que ele fica procurando comida por dia. Quando você inclui um predador de lagarto na região, ele já começa a não ter mais esse tempo de buscar comida, o tempo que ele fica evitando predadores, se escondendo, aumenta, né? Então, esse é o que a gente chama de forrageamento, que é sensível ao risco. Dúvidas, gente, vocês já sabem, me procurem, podem mandar dúvidas no WhatsApp e, claro, tem mais exercícios para a terceira parte da aula. Até a próxima!